Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Hoje temos uma figura aqui icônica da MPB. Vamos falar sobre a sua carreira, vamos falar sobre a sua relação com a flauta, né? Que é para isso que estamos aqui, né, no Sopro em Cena. A trajetória dele é um mergulho profundo no refinamento da MPB, tendo sido pilar fundamental da banda nova de Tom Jobim por mais de uma década, emprestando seu sopro límpido a projetos históricos, desde o álbum Antônio Brasileiro até colaborações com gigantes do jazz, como Sarah Vaughan. O legado da família e a inovação técnica são coisas que estão permeadas no meio da sua trajetória, na sua carreira, e hoje então teremos o prazer e a honra de conversar com Danilo Caymmi. Danilo, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Muito obrigado pelo convite, pô, fico muito feliz e à disposição, sua disposição. Pô, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Bem, Danilo, para os desavisados, que às vezes vão num show seu, e às vezes algum show seu você não toca, mas pode ter gente que não sabe que você tem uma história com a flauta, que você começou com a flauta. Então, como foi esse seu início? Porque a sua família, todo mundo toca violão, o pessoal está mais envolvido com a parte das cordas. E aí, como é que a flauta foi parar nas suas mãos? Gozado, foi o meu pai trouxe uma... Era uma loja antiga, eu acho que tem até hoje, Guitarra de Prata, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Acho que só tem online agora. Aí ele levou uma flauta, essa aqui é uma flauta alto, né? Block. Mas ele levou ele levou aquela que tem muito em escola, que as crianças tocam. Aí eu comecei a tocar aí me interessei, e aí ele foi, e toda vez que ia à cidade e ao centro, pedia para ele trazer uma flauta para mim, aí começou a trazer umas flautas transversas, aí comecei a treinar embocadura, tudo flauta de madeira. Então, até um dia, era um negócio que eu estava doente, e em casa febre, e um amigo dele, chamado José Carlos Silva Costa, que é um pintor, que eu não sei se está vivo ainda, enfim, e ele tinha uma flauta em dó, transversa. E aí eu vi aquele som na sala, e era um amigo que estava lá e estava tocando. Aí eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, né? Aí eu já peguei a flauta e já comecei a tocar um pouco, né? E já vi que eu já vinha treinando a embocadura com aquelas flautas que meu pai trazia da cidade. E aí eu fiquei alucinado com o instrumento, até que a minha mãe comprou uma flauta Orsi italiana numa loja que ela viu, me lembro até hoje, na esquina do Roxy, ali com a Nossa Senhora de Copacabana, tinha uma importadora dessas que tudo, e no meio tinha uma flauta lá. Aí minha mãe comprou. Aí foi aí que começou, mas eu já vinha tocando com essa flautinha, já atrapalhando lá os ensaios do meu irmão com o Edu Lobo e Marco Clark, porque, poxa, a flauta sempre precisa de alguém para acompanhar. Eu ficava enchendo o Dori para me acompanhar em alguma coisa, né? E foi aí essa história. Mas você começou com as flautinhas que seu pai trouxe, mas eram tipo uns pífanos, assim? Isso. Então você já meio que pegou a embocadura livre ali, mais ou menos. A embocadura já saiu daí. Então quando você pegou a transversa, a de metal, já estava meio caminho andado. Eu só não sabia o posicionamento do sistema Boeing, não sabia. Aí o que aconteceu? Eu comecei meu pai arranjou um professor de flauta para mim, que era o professor Lenir Siqueira, foi o primeiro que eu tive aula, e isso paralelo ao estudo, né, que eu fiz arquitetura também. Sim. Aí eu comecei a tocar essa Orsi aí, e comecei a ter aula com o professor Lenir.
E aí Pô, eu comprei, aí já mudou, o instrumento foi até bom, ter o Lenir, ele orientou para que eu comprasse uma flauta Selmer, né? E, e essa flauta veio, não sei se até se o Jorge Amado é que trouxe, não sei, eu me lembrei agora falando com você. Aí eu comecei era uma flauta furada, né? Com as olha, chaves. chave Que aberta, né? nem é chave aberta, que muita gente não gosta, não toca, mas é para mim, como eu comecei por aí tocando, e eu me lembro também que foi o Jorge Amado que trouxe o Tafanel e Gobert, né, foi o método Método. que eu tocava. Então, foi isso aí, tive bastante aula com Lenir. Aí, quando foi já nos anos 70, eu entrei na ProArte e fui aluno da Odete Ernest Dias, não é? Acho que todo mundo foi de uma Todo, geração, os todo felizes, mundo. o Raul Mascarenhas também, que é mais o Paulo Jobim, Paulo Guimarães, que é flautista da Sinfônica. Aliás, Todo o mundo Paulo teve aula com a Odete. o Paulo é um cara que você devia entrevistar, porque ele saiu ele fez o caminho, saiu do popular pro clássico, né? E Olha, depois foi sinfônica. Ele tocou no Paulo Cláudio Maurício, que era um grupo de rock progressivo. Tem uma história muito bonita dele, não é? olha, legal. E são flautistas da minha geração, né? Sim. A Odete foi um ícone. Aliás, aqui no canal tem entrevista com a Andrea Ernest Dias. Assim, a Deda, né, filha dela. É, uma querida, foi muito legal a entrevista, super informativa. Foi É, sensacional. foram esses dois professores, o professor Lenir e a Odete, né? Que As aulas com o professor Lenir, você tinha quantos anos mais ou menos? cara, eu já tenho uns 14, 15 anos por aí. Já Porque aí adolescente. daí eu já gravei, já foi a primeira gravação que eu fiz, foi eu acho que em 64, no Caymmi Visita Tom, que eu já estou tocando flauta ali, mas eu já era aluno do Lenir nessa época. Ué, Danilo, então foi super rápido de pegar a flauta, começar a ter aula, até partir para um estúdio, foi rápido, hein? Rápido, foi muito. Era um disco que era Caymmi Visita Tom e leva seus 3 filhos, Nana, Dori e Danilo. Enfim, mas eu estava mais preocupado com as coisas de a prova de química que eu tinha no Colégio Andrews, entendeu? Então eu toquei naturalmente, né? As coisas. E é bacana, eu gosto do, do disco, porque tem muita influência do Bebeto, do Tambatrio, né? De pessoas Sim. que eu via, do Herbie Mann, são flautistas que eu saía da escola, ia para Sears, que é na praia de Botafogo, e ficava lá garimpando o disco para chamar. Herbie Mann é fundamental, uma primeira fase assim, e do Bebeto também. Hubert Laws. Hã? Hubert Laws. Isso, o Roberto Lozzi, mais tarde, né? Mas os primeiros foram o Bebeto, foi uma influência muito grande, assim, de improviso, e era um improviso mais melódico, que eu gosto mais do improviso mais melódico do que técnico, né? Sim, Porque hoje sim. é raro você ver um artista que saiba, é raro não, mas saem com muita formação de pegar uma escala e já sai por aqui, já sai tudo pré-moldado, né? E é ruim. Mas é raro você ver um artista como um músico como Michael Brecker, né? Que pega, sabe, tudo isso, mas ele tem 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 a a linguagem. melodia, tem uma linguagem, tem uma improvisação toda própria. Não só ele, mas como outros saxofonistas e flautistas também, né? É. Mas A gente, até aqui no canal, já entrevistei vários flautistas e
É curioso isso que você disse, porque a pessoa no início, bem, quando é mais nova, tem essa tendência a querer tocar rápido, um monte de escala, e depois a pessoa vai amadurecendo e vai vendo que é o som, que é a correlação entre as notas, a cor que tem no som ali que importa, né? E isso às vezes dá mais trabalho você apurar isso do que ficar treinando escala igual um maluco, né? Pois é, e o que acontece que eu sou compositor também, então já tinha mais facilidade para que isso aparece muito nesse disco, eu era muito novo, nesse disco Aí Me Visita Tom. Então eu tenho várias, eu toquei Berimbau, do Baden Powell e Vinícius, e uma outra música acho que do Menescal, não sei, mas você vê que já uma é um improviso melódico, né? Bacana. E outra influência grande também, já numa fase que eu fiz arquitetura também, né? E já essa fase da ProArt, era o Jeremy Steig também, ele teve aqui com o grupo do Paul Winter, e eu fui vê-lo no Clube Federal, não sei, é um clube que tem na Lagoa ali, no Rio de Janeiro, perto do Flamengo, eu não esqueci o nome do clube. Mas é um flautista impressionante. Tem um disco dele com Bill Evans, que é incrível, e também com o Dennis Aiton Trio, também, que é Flute Fever, é um disco maravilhoso. Agora, um flautista excepcional, né? Qual é o instrumento dele? Flauta só, né? Porque às vezes isso para alguns músicos importa o que faz a embocadura você sabe, do saxofone é diferente da flauta, mas Ah, esses puristas como o Robert Loss também, que é incrível, né? é. Mas Tem essa discussão, né? Músicos que fazem essa dobrada, né? Sax e flauta, aí fica aquela discussão: o embocadura do sax estraga a sua embocadura da flauta, etc. Depende, por exemplo, eu entrevistei o Davi Gank, como o Davi Gank, ele também toca sax, mas ele teve uma formação muito sólida na flauta por mais de 10 anos, então acho que meio que a embocadura dele ficou consolidada, sim, né? Então tem isso. Acho que se a pessoa começar na flauta e pouco tempo depois já também pegar sax, acho que pode atrapalhar um pouco, né? não, atrapalha. Eu acho que não é legal, não. E você vê esses flautistas zero outros instrumentos, como o Robert Loss, o próprio Jeremy Steig, né, que ele fazia aquele fluter, né, que dá uma categoria danada, né, e gozado que ele tinha uma doença, ele não tinha o céu da boca, ele botava uma placa para tocar, ele bota uma placa para tocar, Nossa. está vivo, né? E a curiosidade é que o pai dele é que fez ele um grande desenhista também. Esse Flute Fever tem desenho dele na capa, e o pai dele é que fez aquele Shrek, sabe, aquele desenho que Sim, usou aí, foi o pai dele. Mas é um flautista que pouca gente fala, mas é excepcional, é um cara, porra, tem, tem sabe, muita gente boa, né? Agora fica mais fácil a pessoa ter acesso, né, com as plataformas. Antigamente você tinha que procurar um disco ou encomendar um disco, é. era uma E dificuldade. ele veio aqui ao Brasil com o Paul Winter, teve uma vez só, mas, pô, era espetacular. Mas eu sempre tive uma formação bem para o jazz, né? Sempre a gente ouviu muito jazz. Não. É lógico que eu via grandes compositores brasileiros e tudo, mas a formação, meu pai trazia esses discos, ele tinha uns amigos que gostavam muito de jazz, e tinham acesso a isso, viajavam muito para os Estados Unidos e Europa, como o Alberto Lee, que era um empresário também, Carlos Guini também. Então a gente teve acesso a discos maravilhosos, o que influencia esses discos por exemplo, meu irmão teve acesso a grandes orquestradores, foi para isso, né? Então, isso foi muito importante na formação da gente. Uma base jazzística, né? É. É. E um E eu, material difícil de conseguir no Brasil, né, na época, né? não, com certeza, não, pô, é dificílimo, não é? Olha, um Pouca gente privilégio. tinha só isso, exatamente. Pô, Algumas bacana. pessoas. Então, a gente tinha esses discos importados, né, em casa. A Nana, por exemplo, teve contato com Sarah Vaughan, e essas cantoras de primeiro time, na parte interpretativa desses discos do Sinatra na época. Enfim,
o Sinatra sempre trabalhando com grandes arranjadores, lógico que teve uma influência direta no caminho que meu irmão resolveu seguir, né? Sim, muito bacana. Agora, durante seu aprendizado na flauta e tudo, quem que você procurava ouvir nacional? Tinha alguém assim? Olha, sim, nacional, como eu te falei, o Bebeto do Tambatri, porque eu ficava É, tocando os discos todos do Tambatri, Samba tentando Trio. tocar, né, o tipo de improvisação do Bebeto, que era uma coisa espetacular, fora o grande cantor que ele era também, não é? Mas o Bebeto, né? Já quando eu me profissionalizei, eu tive o prazer de fazer estante como músico profissional, né, com Jorginho, com Copinha, com Altamiro Carrilho, e eles eram muito generosos, porque era um tempo que você não podia errar, não é? Os É, músicos já estavam ali, já com outra gravação em outra hora marcada em outro estúdio. Então, tivesse um cara nossa. pisando na bola, ia ser, pô. E era um negócio que, uma época que tinha muito 4 flautas, era uma tensão danada, né? Era uma pressão muito grande, né? Mas eles eram muito generosos, sabe? Muito. Olha, o naipe de flauta, né, para soar todo mundo certinho. Eu falei num nome aí que também é uma escala, é uma escola de estética de flauta, que é o Copinha, o próprio Copinha. Não é? Que Sim, a parte de bossa nova toda, ele gravou quase tudo. E fazia uma flauta lisa, sem esse vibrato, que eu realmente não gosto desse vibrato dos flautistas. Eu não sei se já vem de uma coisa ou imitando o Benedito Lacerda, esse vibrato de choro. Eu não gosto. Eu gosto de flauta lisa, né? Como você pode ver nos arranjos do Klaus Zogerman, não é? Aquela flauta, sabe? Isso sim. eu acho muito importante. Tanto que quando eu fiz uma shows na Europa no ano passado, trabalhando com a Stacey Kent, uma cantora americana, e era uma formação que, na verdade, quando misturava tudo, davam 4 flautas. Eu contratei 2 flautistas, um cello, o marido dela que toca flauta também, e eu. Então, que eu falava com o maestro que trabalha comigo, Flávio Mendes, que o vibrato sem flauta lisa, sabe? Sim. Sem, É, porque se sem. tocar muita gente junto, flauta, um naipe de flauta, se cada um fizer o vibrato num tempo, vai Não, ficar uma não, não, maluquice. não é. Eu trabalhei muito com Senise, com Paulo Guimarães, com Nivaldo, Sim. grande flautista também, né? Nivaldo já passou aqui pelo canal. O Nivaldo também é double com É, saxofone, mas ele faz bem, entendeu? Mas tem umas pessoas que não fazem, né? é. É uma arte, né, Danilo? Porque, igual eu entrevistei também o Naji, não sei se você conhece, que é um Não, saxofonista e flautista americano, sim. e ele, assim, ele é isso, ele toca sax como saxofonista, mas quando ele vai pra flauta, ele toca como flautista, limpinho, e esse é É, raro. exato. Eu não sei porque você vê uma tendência de com Benedito Lacerda tinha um vibrato que porra, tocava pra caramba, mas é um vibrato que eu não faz. Eu tenho mais essa escola de ouvir essas coisas desses arranjos né, que você vê, do próprio Henry Mancini, que era flautista também. Sim, Não sei se você sabe disso, ele era sim. flautista. Então ele escrevia para flauta com uma perfeição danada. Então, o teu ouvido, essa questão da flauta, apesar de você ter muita influência do jazz, você também tem muita carga de erudito. Sim, a Odete, quer dizer, a gente tocava muita coisa, né, tocava choro também, que era interessante, a gente tocava muito pichinguinha, muito, mas tem erudito também, que é claro que você tem que passar por isso. Já começou lá com o Lenir, né? É, Né? Desse tipo de flauta. bacana. Você falou que a primeira flauta que você teve foi a Orsi, né? Aí depois você pegou uma Selmer.
É uma Selmer, uma Selmer de Entendi. prata. É Legal. E chave aberta, né? A É, Orsi era chave fechada. fechada. Você Aí essa sentiu muita transição. dificuldade na transição ou não? Não, eu acho que o Lenir me orientou muito, né? Ué, cadê? Ele orientou muito nesse sentido de aí você com o tempo estudando, aí você naturalmente você veda direitinho, né? A minha primeira flauta que eu comprei, engraçado, eu não manjava nada de flauta transversa. Quando ela chegou, que eu encomendei, ela já era Ah, uma flauta, era uma buffet crampon de chave aberta. ah. Então E já comecei com a chave aberta já. não, e porque, por exemplo, a gente frequentava muito a casa do Tom, o Paulinho Jobim, era muito meu amigo, infelizmente falecido. E ele tinha como é que chama? Ou como é o nome da flauta, meu Deus do céu? É uma Luilô antiga, que era de um parente dele. O número da Luilô, 109, bicho, eu ver. Nossa, Era de chave também aberta. sim. Aí a gente tocava nessa flauta, então já vinha um pouco aí desse negócio, né? Já tinha E era costume. uma geração, todo mundo tocava flauta, é, é, e muita gente começou a tocar flauta também por minha causa, como o Paulo Guimarães também, não é? Ah, Bacana. legal. Mas também teve uma época que você falou do Celso Voltsenlogo, foi muito companheiro em gravações também, porque teve um momento que só ele tinha uma flauta baixo e eu. Então, quando essa sonoridade de duas flautas baixo é espetacular em qualquer tipo de arranjo. Então, mas tocando, olha, prestando atenção no vibrato. O Celso é um flautista sabe, Ó, ele foi usado pelos grandes arranjadores, né, mas, sabe, o Celso é espetacular. E o a gente Celso é. trabalhou muito juntos, sabe, de instante, assim, tocando, e aprendi muito com ele também, né, dessa sonoridade eu tinha uma, não sei qual a flauta dele, baixa, eu não me lembro a marca, mas a minha era uma Armstrong. Eu estou atrás de uma Gamer Hard, ver se eu compro uma flauta baixo também, porque eu fiz um trabalho agora em Fortaleza, um amigo, foi quase uma gravadora Jasmine, e, e eu encomendei uma flauta baixo, mas, poxa, mas a flauta estava com problema, com vazamento na mão direita. Eu falei, meu Deus do céu, pô. Hum. Mas aí deu aquela saudade, assim, E- Então, mas tem uma história aí sobre a sua flauta baixo. Se você Sim, vendeu sim. sua flauta baixo para o Carlos Malta. Pois é, me Carlos arrependi. Malta me falou isso. Ele me mostrou, falou: ó, essa flauta aqui era do Danilo Caymmi. Pois é, essa flauta que trabalhou em tudo Tem até uma gravação que eu fiz com ela que é interessante, de uma parte assim que, graças a Deus, eu sou de uma geração de músicos muito criativos, né? No primeiro disco da Simone, tem uma faixa lá, o disco, acho que Face a Face. Tem uma gravação que eu fico só costurando ela cantando lá, tocando a flauta baixa o tempo inteiro. Fiz muita coisa com a Sueli Costa também, né, em shows e usando, mas a flauta baixa, você, para gravação, agora mesmo eu toquei, dobrei muita coisa. É pena a flauta que não estava em boas condições, né? Mas eu me lembro de gravações assim que meu irmão usou muito, É, que eu gosto também por exemplo, flautas em sol também, que eu trabalhei muito com o Tom Jobim, com flauta em sol, muita coisa, não é? bacana. E, e eu me lembro que eu comecei a tocar, né? Aí ficava tocando em cima do disco. Ah, poxa, o disco do Herbie Mann, que ele gravou no Brasil, né? Que é uma influência muito grande de improviso meu também, Herbie Mann, pô, espetacular. Aí eu via, porra, eu não consigo tocar essa nota, era uma flauta em sol, mas eu não sabia que existia flauta em sol. Eu ficava tocando, porra, esse cara tá dando uma nota aqui que eu não consigo. Quando eu descobri, pô, eu fiquei maluco
quando eu peguei a primeira flauta em sol, que um flautista do tempo da Bossa Nova, tocou muito, chamado Bill Horn, que ele tinha um estúdio ali, estúdio caseiro no Leblon, na Dias Ferreira. E às vezes a gente ia para lá, vamos fazer um som na casa do Bill Horn, não sei o quê. Tenório Júnior, eu, Novelli, a gente ia sempre lá. Paulo Jobim também, ele tinha um gravador, então aquilo era fascinante para a gente, né? De ter um negócio, uma gravação de qualidade caseira, não é sem ter estúdio, pô, bacana. Mas aí que eu tive contato com a flauta em sol. Aí depois, já na casa do Tom, o Tom começou a se interessar pela flauta, e aí trouxe uma flauta em sol, que eu toquei muito nela, em primeiro momento, uma Gamer Heart, escolhida pelo Romeu Penck, que é um grande flautista americano. Você pega esses naipes todos de discos importantes, você vai ver lá, não é? E aí a flauta em sol é essa flauta que eu usei muito tempo. Depois, mais tarde, em Nova York, eu comprei uma Gamer Heart usada usada lá, para eles é quase nova, né? Muita oferta de instrumento. Aqui também tem muito instrumento, oferta de instrumento usado bom. Muito. Gozado, e que na minha vida também esqueci de falar uma coisa importante. Eu ia muito para Niterói, porque lá parecia que tinha eram muitos flautistas, né? Em Niterói. Então a gente tocava numa domingueira, numa boate chamada Petit Paris, que essa dali que saiu Sérgio Mendes, MPB4, e o Guilherme Mosquito, que era o Guilherme Guimarães, que era muito meu amigo. Então a gente ouvia muito jazz, muito. Eu me lembro de um flautista também chamado Balu. Então toda hora tocava muito Donato, né? E já era um negócio assim de formação de grupo, né? Tinha contrabaixo, tinha piano, alguém acompanhando. Então aí começou essa formação. Então eu comecei muito cedo também fazendo essas gigs, né? Indo para Niterói, era um trabalho danado ir para Niterói, pegava ônibus e até não. Aí terminava, às vezes o negócio terminava à tarde, aí só tinha barca de 1 hora, voltava de Niterói. Perrengue danado, hein, Danilo? Danado, mas Niterói era a terra dos flautistas lá. Niterói e São Gonçalo tem muito músico, né? Impressionante, né? Isso aí já dessa época aí de 64, 63, por aí já. Olha, então foi influência sua que o Tom começou a tocar a flauta, não? Não. Eu acho que ele já tinha na família, esse Luí Lô aí que estava rodando aí, acho que Marcelo Madeira, que era o primo dele, e rodava nessa. Essa flauta aparecia na casa do Tom lá. Aí ele começou a trazer essas flautas, né? Ah, legal. Agora, você falou das várias gigs aí, de gravações, né? Você participou daquele disco lá da Sarah Vaughan, com um monte de músico brasileiro? Sim, participei. Né? Diziam que ela tinha um temperamento muito forte, mas era gozado que a gente fez o arranjo ali meio que na hora, entendeu? A gente ficou discutindo lá. E ela era o antigo estúdio da RCA, onde é hoje a Companhia dos Técnicos, em frente ao metrô ali em Copacabana. E ela ficava isolada lá e a gente ia loucubrando o que ia fazer. Mas saiu legal, né? Ela gostou muito. E ela chegava para resolver, né? Tipo, um ouvido ótimo, né? Já chegava, não, vamos fazer isso aqui. A Sarah era uma musicista sensacional. Eu conheci muita gente desses festivais com o Tom fora do Brasil, né? Quem que você pode destacar que você conheceu no exterior? Muito orgulho foi do que eu estava antes de entrar em cena.
que eu olhei para trás, tinha um vulto alto atrás de mim. Eu sou alto, eu tenho 1,83 m, o cara era mais alto. Era o Michael Brecker. Aí falou que ele gostava muito da minha sonoridade e tal. Olha, sério? Mas eu fui com essas pessoas assim fora. Eu gravei com o Sting também no Rio de Janeiro, que também é um músico excepcional, né, Sim, é sensacional. E ele também, eu acho que é um purista na relação assim, de sonoridade. Né? Eu vi uma coisa que também eu fiquei impressionado também, foi esse grupo mesmo, ele estava tocando ali no grupo Steps Ahead, que eu fiquei impressionadíssimo. Eu dei uma depressão, como é que a gente vai tocar depois? A gente não sabia que estava com matéria, pô, a gente estava com Tom Jobim, né? Mas, pô, músicos novos, né? Pô, mas os caras tinham uma admiração enorme. Mas, pô, os Steps Ahead era um negócio de maluco, né? Uma pedrada, né, Danilo? É uma pedrada. E aí eu fiquei, pô, que a sonoridade é um negócio totalmente novo, né? Que eu já vinha de uma formação de jazz, então tinha um grupo de jazz no Rio de Janeiro muito forte, capitaneado pelo como é que chama? Oh, meu Deus! Vitor Assis Brasil, né? Então tinha essa rapaziada, às vezes se misturava, mas era meio destacado, né? A gente pode falar aí de um flautista que pouca gente fala também, mas saxofonista e flautista, o Ion Muniz. Ion, sim. O Ion, eu acho que, por exemplo, o Vitor é a influência de Jack McLean, de sax alto, né? E o Vitor tinha muito do Eric Dolphy, também. São os flautistas que eu ouvia também. E tempo também eu ouvi muito Sarge Lloyd, né? Que até eu descobri outro dia aí que o Keith Jarrett começou a tocar com ele. O Sarge Lloyd também é um improviso totalmente especial, embora dominasse todas as possibilidades de escala, né? Sim. Agora, você chegou a participar de... Bem, lá fora você estava com o Tom Jobim e tal, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas no Brasil ainda, você fazia muita gig instrumental ou não? Era sempre acompanhando alguém? Não, assim, não. Instrumental, sim. Lá em Niterói, que eu ia para lá. Ah, de instrumental. Eu não sei se o nome dele é Guilherme Guimarães, mas ele foi casado com a Wanda Sá muito tempo, entendeu? E era ele que me apresentou vários discos. Tinha um disco também que foi a primeira vez que eu vi uma flauta baixo, que eram de 4 flautistas. Eles estão com uma roupa assim como se fosse daqueles de monge, né? Mas o disco é espetacular, de quatro flautistas. Esqueci, tem o Bud Shank, Harry Klee, deixa eu ver. São quatro espetaculares, né? E essa sonoridade, né, dessa mistura da flauta em sol, flauta baixo, 2 flautas em dó, né? Dá uma Muito cor, bacana. né? Bacana. Isso arranjadores aqui no Brasil que souberam muito bem usar essa formação das flautas. Que eu insisto nisso aí quando eu tenho que fazer algum trabalho, porque o que agora mesmo, como eu falei com a Stacey Kent no ano passado, as pessoas ficavam um pouco admiradas do tipo de formação, porque, poxa, a gente estava tocando Tom Jobim e não tinha nem piano, nem baixo, não é? E nem bateria. Era só... É verdade. Era só. Uma formação completamente inusitada. Completamente atípica, que era 2 flautas, o cello, o marido da Stacey, o Jim, sax tenor e flauta, as 2 flautas em sol e dó, eu de flauta também, e voz, e ela também cantando. Aí quando sobrava aqueles solos no meio, ficava... E só violão, entendeu? Acompanhando. E deu um resultado espetacular, porque às vezes tem que ousar nessas formações, né, para... Tem que mudar. E usar a flauta de uma maneira legal, né? Ah, bacana. Agora, falando de formações, Danilo, como que foi a história de você parar
na banda nova, na banda do Tom? Como que foi esse caminho? O que aconteceu? Não, como te falei, muito amigo do Paulinho Jobim desde cedo, desde garoto. E o Paulinho estava vivendo em Nova York, e eu acho que ele estava trabalhando com a Astrud Gilberto. Estava morando lá com a mulher dele, Eliane, eu acho que o Daniel Jobim já tinha nascido. Enfim, aí o Tom foi chamado para fazer um concerto. Era uma fase que o Tom ele tinha muitos contratos que tinham vencido de discos e tudo. Ele recebeu um convite para de um maestro chamado Peter Guth de Viena para fazer um concerto lá usando os arranjos do Klaus, entendeu? E precisava formar uma banda também. Aí o Paulinho entrou em contato comigo, de Nova York, aí vamos fazer. Aí eu fui lá no Tom aí a gente foi buscando músicos, né? E veio o Paulo Braga, em primeiro momento seria o Luizão, né? Luizão Maia, mas ele estava com não sei com quem ele estava na ocasião, não podia fazer. E veio o Tião Neto, que é um grande músico, impressionante, sabe? De uma escola de contrabaixo. Às vezes eu fico ouvindo o Tião nesses discos do Tom que a gente gravou, prestando atenção no que ele estava fazendo, muito intuitivo, né? Porque música é intuição também, muita. E é muita intuição. E daí, quer dizer, aí formou esse núcleo, né? O Tom, o trio de base, né? O Tom, o Paulo Braga, que é um baterista, um estilista, e o Tião Neto. Daí, e eu, né? E o Paulinho Jobim, de violão. Aí a gente começou a ensaiar. Aí o Tom, que como gostava muito de vocais, aí ele fez um vocal quase familiar, né? Porque era minha mulher, na ocasião, Simone, não é mais, e a mulher dele, a Ana Jobim, que já tinha trabalhado naquele show lá do Vinícius, Tom e Vinícius, Miúcha e Toquinho, ela já vinha dali. Olha. E a Beth Jobim também vinha dali, né? Então ele organizou os vocais, e todos os arranjos, tudo do Tom, todo, na banda, o tempo inteiro, esses 10 anos que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, sempre os arranjos dele. Os arranjos de cordas, não, porque às vezes era o Paulinho, o Jaquinho, uma outra coisa, mas o fraseado, tudo era dele. Tanto a inversão, assim, que ele invertia, botava os homens cantando no agudo e as mulheres no grave. Então, essa foi a primeira formação. E o Paulinho não ensaiou com a gente se encontrou em Viena e quase ensaiamos com a orquestra já. Nossa, meu Deus! Aí foi uma responsabilidade enorme. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Essas gigs do Tom, essas coisas, era tudo escrito? Sim, eu lia tudo, eu colocava para não ter erro, né? Eu lia para não... Eu sempre fui a favor, até hoje, quando eu gravo cantando, eu gosto de ler a letra, porque eu mudo a respiração em alguns momentos, entendeu? Você mudando o ponto de respiração, você pode mudar toda uma interpretação. Hoje eu nem me considero mais cantor, sim intérprete, né? Porque são duas coisas diferentes. É uma escola aqui da minha irmã, é familiar, sabe? Você tem que elaborar bastante a música para não jogar a música. Né? Interpretar, no sentido da palavra. Interpretar mesmo. Então, daí, as coisas começaram a acontecer até o primeiro disco, que foi o Passarim, que curiosamente ele foi bancado pela Poligram americana, a brasileira não quis. Entendeu? Ué, essa é boa. Não quis. E foi um produtor americano que mandou para o Brasil, acho que o disco custou $70 mil aí. Aí a gente foi para o estúdio e o disco é um sucesso até hoje, né? Passarinho é antológico.
A mesma formação dos shows foi para o estúdio? Foi a mesma? Exatamente. O Então mesmo pessoal. Já tinha ali uma Aí, afinidade. porque aí você já tem, depois em outro momento, entrou a Maúcha e a Paula Morenenbaum nos vocais, né? Aí ficaram 5, que era uma exigência também de liso, né? Sem vibrato, assim, essa coisa que eu te falei do vibrato, que isso é muito importante, a maneira de interpretar. Se cada cantora fosse fazer um estilo, Deus, né? Não dá, começa a misturar frequência, fica uma loucura, não dá. E mas aí, da Paulinha, que era casada com o Jaquinho, entrou o Jaquinho também. Aí, o que acontece? Ficava muito bonito o uso da flauta em sol com o cello e as vozes. Ficava, sabe, o violão, tudo acústico. Era espetacular, né? A sonoridade. Né? Agora, você falou que os arranjos eram todos do Tom Jobim e tudo. Como é que era nessa questão de ensaios? Ele era muito exigente ou ele era flexível? Falando, não, gostei da tua ideia, Danilo, vamos aproveitar. Como é que era? Não tinha ideia, não. Estava tudo pronto. Vinha tudo da cabeça dele pronto. Se eu coloquei uma frase nesse troço todo, foi em 10 anos de trabalho, foi muito. Que ele não tenha... Mas tudo passava pelo crivo dele, pelo crivo não, quer dizer, não tinha exigência, mas nós ensaiávamos muito. Às vezes, para fazer um concerto, ensaiava-se primeiro as moças, eu, o Paulinho e o Tom. Aí, o Jaquinho. Aí depois, quando chegava mais perto, entrava o Paulo Braga e o Tião. 2 dias antes do concerto, uma coisa mais. Mas era muito ensaio mesmo. E as ideias, ele gostava muito de vocal, sempre gostou muito de vocal, e ele criava muita coisa na hora ali, para a gente fazer. Né? Olha, bacana. É uma experiência. Você foi o que, mais ou menos? Pouco mais de 10 anos? 10 anos, exatamente 10 anos. Até o falecimento dele. Até o... Bem, aí você participou também da gravação do Antônio Brasileiro, né? Que foi o último disco. Sim, e ele cuidou dessa... Eu não sei se ele já sabia que estava doente, não escondeu um pouco, né? Que eu acho que ele escondeu 1 ano esse problema de saúde. Mas ele ia sempre no estúdio. Nós gravamos ali na Assunção, onde era o estúdio da Som Livre. Né? Foi ali. Mas ele era muito exigente, né? Nessa parte. Isso que eu ia te perguntar. Ele acompanhou todo o processo do disco. Eu nunca tinha visto isso. Mas no Passarinho, às vezes, a gente ia sozinho, então, mas no Antônio Brasileiro, ele acompanhou o processo inteiro. Ficou de perto o tempo todo. Ficou muito de perto. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi para a gravação do Antônio Brasileiro, foi também a mesma formação dos shows ou já tinha mudado? Não, sempre o mesmo pessoal. Sempre. Sensacional. E como é que estava o clima no estúdio, assim, fluindo, né? Todo mundo entrosado? Exatamente, todo mundo já era fácil de sonoridade também, que, por exemplo, eu tocava com o Jaquinho alguns solos, algumas coisas dobradas de flauta em sol e cello, eu ficava lá, e a gente... Porque é importante quando você toca com outras pessoas, você está prestando atenção no que está, não é? No que está rolando. Então, o Jaquinho, a gente tinha uma comunhão muito forte aí, de coisas legal. importantes. Teve alguma coisa nesse disco que foi proposta que você falou, ih, rapaz, isso aqui eu vou ter que dar uma estudada, ou não? Estava tudo em casa? Tinha coisas difíceis, mas questão de tempo também, porque às vezes o Tom tinha uma tendência a atrasar o tempo, não acelerar, né? Mas como tinha muito ensaio, então ficava fácil para a gente, né?
porque a quantidade de ensaios. Nesse disco você gravou, foi flauta em dó e sol? E sim, as duas. Bacana. Né? Tem alguma que você gosta mais, Danilo? Tipo assim, prefiro em sol, ou não, prefiro em dó. Não, tem uma introdução que eu acho que é no Antônio Brasileiro, que o Sting grava, que eu fiz bem essa introdução, não sei. Que música é, eu não sei, mas foi muito bem. Umas coisas. E todas as frases de flauta, às vezes dobrando com o piano. Né? Muito Tem umas legal. coisas bastante interessantes nessa formação. Né? Depois eu nunca vi ninguém fazer mais. Parece que tem um grupo em São Paulo chamado Passarim que faz um trabalho bacana em cima do que a banda nova fez. Né? Olha, interessante. Aí bem, não vou te fazer uma pergunta, mas você não sei se você vai saber responder. Quantos shows ao redor do mundo vocês fizeram nessa formação aí? Não dá nem para saber, né? Senhora, pô, muita coisa. Olha, eu só vou 10 dizer, anos? são teatros importantes, Carnegie Hall, nós fizemos várias vezes, o Avery Fisher Hall no Lincoln Center, Greek Theatre, aquela... Lá, como é que chama aquela... São 20 mil pessoas, cara, que a gente colocou no Hollywood Bowl, né? Pô, para encher aquilo ali. Fora, sabe, muito bacana. Fizemos um show com a Gal Costa também, lindíssimo, no Wiltern, no teatro em Los Angeles. Foram coisas maravilhosas que aconteceram também com participação do Gil Caetano, o Elton John e o Sting também em Nova York. Foram coisas maravilhosas que a gente viveu. No Japão também, fizemos uma excursão no Japão. O Japão tem uma base de fãs de bossa nova enorme, né? Até hoje. Até hoje tem muita gente que gosta. E os concertos foram muito bonitos. A gente fez Sapporo, Nagoya, Osaka e Tóquio. Foram 4 shows, com uma produção também impecável, né? Mas chegou... fizemos o Wineries também era no Roberto Mondavi, que eles faziam um negócio no lugar que faz o vinho, e tinha um festival de jazz, fizemos em San José também. Foi muito legal. Legal. Tem um vídeo, tem um desses shows que acho que está na íntegra, até no YouTube, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Aí no Canadá? Em Montreal. Aquele show é o show. O show. Esse foi espetacular. E eu estava ali virado, cara. Que, pô, Sério? Eu já estava com o fuso horário, a diferença era muito grande. A gente saiu, acho que de Los Angeles, e eu acordei, quer dizer, dormi pouquíssimo e fui direto para o... que a gente chegou, foi direto para o hotel. Quando eu liguei a televisão, estava o papai cantando na Escravizaura na vida de nego, é difícil. Aí, muito gozado. Aí, pô, mas foi um concerto muito bacana, muito bacana. Aquele foi o show. Foi o show. Foi em um teatro enorme. Eu nunca tinha visto um teatro com tanta gente, sabe, fechado assim. Nossa, aquele foi... vou colocar, pessoal, tá disponível no YouTube, vale a pena conferir. Agora, você falou, você já falou uma coisa aí, Danilo, que você chegou virado, né? Eu queria saber de algum perrengue nessas andanças todas, turnês e tudo, tipo, esqueci a flauta quebrou, a flauta entortou, aconteceu alguma coisa doida assim? Não, aconteceu já, pô, eram 25 anos de... Não, como é que chama? O aniversário do Tom coincide com o aniversário da cidade de São Paulo. Então, era um concerto... Era num ginásio, aquele ginásio lá do Morumbi, sei lá, do Pacaembu, é um negócio de que tem esses grandes jogos de basquete, é um negócio grande, gente pra caramba, e o hold derrubou a minha flauta em sol no chão. Ela já estava posicionada, aí desregulou tudo, né?
E aí foi graças a Deus, através de uma amiga que conhecia o Teco Cardoso, que emprestou uma flauta igual à minha. Eu agradeço até hoje o Teco, senão não ia acontecer o show, entendeu? Eu Te salvou. Escrever, eu não ia conseguir fazer. Não é? Mas foi uma flauta. Instrumento de sopro, se deixar no palco. Eu procuro não deixar, não. Eu levo pro camarim. Não, mas você imagina o Rude, cara. O Rude que derrubou o negócio. Eu falei, caramba, agora acabou. E flauta, então, é super sensível, né? Não, super, cara. Porra, super. Desregula tudo. Pois é, agora falando de flautas e tudo, o que você está usando? Vamos para uma parte que o pessoal gosta bastante aqui no canal, que é a parte de setup. O que você está usando hoje? De flautas? As flautas, depois eu comecei a ver. Acho que foi o Odete que falou, os japoneses começaram a fazer, que a Yamaha começou a aparecer muito. E acho que foi o Odete que falou que a flauta mais, essa YS222, eu acho que é a flauta de estudante, é a que eu uso, que é uma cópia da Haim, sabe? Linha estudante, a linha 2, alguma coisa, são as linhas de estudante, 221, 211. É essa que eu uso. Agora, a em sol, eu vou pegar aqui, peraí. Essa aqui já é outra coisa, aqui essa cabeça de prata, né? Essa que eu usei, né, em todas as gravações, né? Essa aqui, a Indoor, essa eu comprei recente, comprei até em São Paulo. O que importa é que ela seja nova, né? E aí ela está batendo um pouco aqui no calço, que para gravação tem que ver. Mas essa flauta, ela tem a Selmer, por exemplo, a antiga, ela tudo reto aqui, né? Aqui já é deslocado aqui para cá do sol. Sol deslocado, né? Mas a outra eu comecei a tocar aquele sistema antigão mesmo. Reto. Essa daí é qual? A marca dessa aí? É a Yamaha? Yamaha eu gosto muito. Aí outra coisa que eu sempre tive muita dificuldade, gozada, né? Que uma nota que me grilava era o Mi na terceira oitava. Aí eu descobri depois que a Yamaha fez um sistema que facilitava esse troço, mas eu nunca peguei, não sei que série é essa flauta que eu estou a fim de comprar. Mas eu estou focado agora em comprar uma flauta baixo, que eu estou esperando alguém que vá para Nova York para trazer. Ô Danilo, fala pro Malta. Fala assim, Malta. Não, mas ele mudou a flauta, ele mudou. Eu acho que ele mexeu no bocal. Ele mexeu. Pô, Malta, aí... Pô, Danilo queria comprar de volta, pô, aí... Agora eu vou mostrar a você Isso aqui foi Vou mostrar primeiro as flautas. Isso aqui foi meu pai comprou na Feira Hippie, no Rio de Janeiro, em Ipanema, e isso aqui ele mesmo fez ela tem uma textura, né? Ele queimou, sabe? Fez Levanta mais um pouquinho assim pra gente ver. Isso. Tá legal. Vendo? Agora essas flautas ficaram meio marca da pessoal que viu. E essa aqui é aquela que eu te mostrei, uma alto, né? Normal, sem ela, não tenho lá o pé dela, não tem. Que ficou muito conhecida na televisão brasileira, de Gabriela, Sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui, ó. Fazia muito isso, era uma vinheta. Aí que reproduz mais ou menos uma banda de pífaro, né? E ficou muito na televisão. Legal. Dá um som muito legal. Tá igual aí tá igual os gregos tocando duas flautas, que os gregos tinham esse instrumento que eram duas flautas.
O Roland Kirk também fazia muito isso também. Eu acho que foi por causa do Roland Kirk que eu comecei a fazer esse bagulho. Assim, eu acho ele muito botava bom. dois saxofones, né? Uma doideira. Você já chegou a tocar, assim, em gravação alguma coisa, ou até em show pífano? Não. O Não. Malta que adora pífano, né? Não, peraí. Sim. Tem uma gravação do. Eu levei muitas flautas de madeira que eu tinha, os amigos do papai sempre traziam flautas para mim. Você falou flauta da Europa inteira. E na gravação do disco Milton Nascimento, o Clube da Esquina 2, uma faixa chamada Fazenda. Não, Fazenda não, Canoa. Ele tem um solo de uma flauta de madeira. Então, é interessante e deu tudo certo, né? Sabe essas gravações do Milton? A gente falou Milton Nascimento. O primeiro disco do Milton Nascimento, tem muita gente que pensa que é o Bebeto que está tocando aquela flauta catavento. Sou eu, entendeu? Olha aí, pessoal. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para a música também, para os discos. Não tá assinado. Não tem crédito? Não tem crédito. Ué, esqueceram de botar teu nome? Eu acho que agora, na primeira edição, agora eu acho que eles botaram vinil de novo, e foi um disco fascinante esse, o Luiz Essa, cordas, né? E o Milton Nascimento, porra. O Milton é muito meu amigo, e era a faixa que eu gostava. Eu acho que ele gravou até por minha causa mesmo, porque, pô, era o Catavento, era. E ele. E sou eu, não é? Eu me lembro que uma vez a gente tinha. Vamos fazer um som, aí levava violão para a praia, ali na Praia do Pipi, no Rio de Janeiro, e era difícil acesso naquela ocasião. E eu me lembro que eu fiz um improviso, eu gostei tanto que, porra, eu enfiei a flauta na areia, pô, acabei com o instrumento. Né? Fala assim, essa foi, pá! Muito bom. Das participações nos discos do Milton, tem algumas participações antológicas, né? Você gravou no Minas. Minas, eu não sei se eu gravei, cara. Não tenho ideia. Eu gravei no Clube da Esquina 2, ele gravou uma música minha, Meu Menino, e eu toquei muita flauta aí, muitos arranjos Tá todo mundo aí tocando, porque era gozado esse Clube da Esquina que parecia programa. O que você vai fazer hoje? Eu vou lá no Baixo Leblon ou vai na gravação do Milton? Tem uma foto lá, um corredor cheio de gente, né? Sério? É verdade, cara. Olha que legal. Essa parte, né? Essa coisa do clube, da esquina e tudo. É tanta gente, né, o Danilo? Pô, ali, até o Nivaldo mesmo, o Tuninho Horta. Nossa, é uma coisa que ficou um legado, né, para a música brasileira, né? Eu gravei, por exemplo, em discos do Egberto Gismonti, que, pô, as partituras eram complicadas. 4 flautas. Gravei no primeiro disco do Fagner, por exemplo. Tem outro flautista importante também, que era muito meu amigo na ocasião, desde garoto, que é o Franklin. O Franklin da flauta, um flautista excepcional. Andava muito com eles, com o Guilherme, né? E aí eu estava revendo, assim, outro dia, e me lembrando do Ion Muniz, e estava ouvindo o Eric Dolphy. O Eric Dolphy é atual até hoje, né, na questão das escalas, tudo tem um sentido, né, que seria naquela ocasião o free jazz, mas, poxa, espetacular. E também que eu tenho ouvido muito, reouvindo o McCoy Tyner também, tem um vídeo do McCoy Tyner com Michael Brecker, aquele que era a base do quarteto do Coltrane, né? Sim. Um negócio espetacular. Porra, o Michael Brecker, eu sou fã, assim, direto, né? Não era desse planeta, não. Não. Tem um negócio dele, do Dave Grusin, que fez um disco sobre o West Side Story,
tem uma das faixas tem um solo do Michael Brecker, que é uma coisa espetacular, sabe? É um negócio, o cara sai meio de lado no improviso. Falei, caramba, que loucura, né? Ele era muito bom, né? Nos deixou cedo, né? Pô, sensacional. Michael Brecker. Nossa, muito cedo, né? Acho que, porra... Muito cedo. Mas tem registros, né? Isso já ajuda a matar a saudade. Poxa, e bons registros, né? Agora, falando de pessoas que nos deixaram cedo, né? Como é que foi essa tua experiência com a Elis? Olha, na verdade, eu não conhecia a Elis Regina. Eu vi só um dia assim que eu abri a porta de um negócio no Odeon, ela estava lá discutindo não sei o quê, mas não tive com ela. Ela gravou música minha, mas eu não a conheci. Foi mais a gravação das suas músicas, né? Exatamente. Que já é uma chancela sensacional. A Elis é a maior cantora, né? Uma das maiores que o Brasil já teve. Mas é como eu falei para você, a minha geração de músicos, de compositores, poxa, espetacular, né? Você falou mesmo, Toninho Horta, Novelli, um estilista do contrabaixo. Tem um negócio excepcional também, que, falando em Novelli e Nivaldo Ornelas, tem uma Beijo Partido, que o Milton gravou. Tem a entrega para o improviso que o Novelli faz no contrabaixo, para o Nivaldo que faz um improviso detonador. Os dois ali é um negócio excepcional, entendeu? Tive a honra de entrevistar o Nivaldo. O pessoal tá aqui no canal, entrevista com o Nivaldo Ornelas, e o homem não para não, tá produzindo cadernos de arranjos e transcrições. Não, mas eu acho que o grande lance é esse, você não parar de trabalhar. Você viu, eu tive uma carga de trabalho agora esse mês que foi barra pesada. E a gente vai andando, vai cortando. Menos um, vamos lá, mais um. Nós vamos falar sobre os seus projetos, inclusive sobre o disco aí que você estava fazendo a gravação até pouco tempo, enquanto a gente estava conversando para a entrevista. Vamos falar sobre isso. Danilo, falando sobre a questão da flauta, você ainda tem alguma rotina de estudo hoje da flauta? Não. Pegou, tocou? Falar, toca. Eu fico mais preocupado com a saúde vocal, dos meus compromissos, que às vezes dou uma bobeira, não uso máscara em avião, pego uma gripe, isso é ruim, né? Então, sério? Ar-condicionado de avião te arrebenta. O instrumento, pois é. E aquele ar é reciclado, né? Então dá muita conjuntivite, muito não sei o quê, sabe? Eu fico preocupado com isso, mas flauta eu gosto, assim, de ter a surpresa, né, de improvisar. Agora um show, eu devo fazer um disco agora em junho, e é um repertório dos anos 70 que eu vivi muita coisa. Então eu tenho tocado, nós fizemos um show teste aí que deu muito certo, e eu toco muita flauta, bastante flauta, muito nesse próximo disco. Já tem data, já tem título, não? Não, eu não sei, isso vai depender lá da gravadora e do produtor, né? Então, pessoal, mas vamos ficar de olho aí. Que eu gravei lá no Ceará, não posso falar que é um projeto que está em segredo ainda. Vai ser bastante interessante. Pô, legal. Vamos ficar de olho, né? Então, a flauta está pegando e tocando. Eu gosto dessa coisa de sair improvisando, às vezes pega um caminho, e gozado que sempre essa coisa de flauta do improviso, que às vezes você erra uma nota que já leva para um outro lugar, né? E é bom errar. Eu sempre falo para os músicos novos ou que estão trabalhando comigo, eu disse, olha, o erro faz parte desse troço todo, dessa cadeia. Pode errar à vontade que se conserta no percurso, né? Tem um caso curioso, acho que era o Chick Corea, estava fazendo uma masterclass, aí ele estava tocando com o pessoal lá, não sei o quê, aí ele olhou assim para um outro músico, aí o pessoal da plateia, tipo assim, ele se perdeu. Aí passou, sessão de perguntas, fizeram perguntas para ele, não sei o quê, olha, mas aquele momento assim, assado, aí o Chick Corea, sem vergonha nenhuma, falou, aquele momento ali que eu fiquei meio perdido? Não, realmente, eu olhei, o cara me situou, fez a melodia, eu me situei e voltei, e é isso. Tem hora que você se perde,
você volta. Gente, não tenham medo, é isso que é a graça do negócio. Pois é, exatamente. O erro leva a uma série de possibilidades, né? Isso eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo, olha, você não pode errar à vontade aí que se conserta, né? Tem uma coisa curiosa a respeito da genialidade do Tom Jobim. Muito antes de eu trabalhar com ele, ele fez um concerto em piano solo em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. E no playlist lá dele, ele pulou uma música. Então, ele atacou a música e não era, ele pulou uma. O que ele vai? Ele foi conversando e modulando, mas não era uma modulação simples. Para quem conhece, ele foi trabalhando até chegar lá o negócio. Olha. Assim, de improvisação. Isso é genial, cara. Que Genial. O leigo não percebe. Quem sabe dessa playlist é que vai atacar um negócio incrível. Genial. Os Jobins têm um negócio cerebral impressionante. Às vezes, o Tom também fez arquitetura, o Paulinho Jobim fez arquitetura, eu fiz arquitetura. Às vezes ficava rolando um problema de geometria em cima do piano, entendeu? Assim, para resolver. Era danado, cara. Então, a escola de arquitetura forma bons músicos, então. E uma época que eu estudei, eu era mais velho que o Paulinho, 2 anos, e a gente era muito influenciado pelo arquiteto Le Corbusier, que tinha um método modulor, né, que você... A minha altura, por exemplo, é a do método de 1,83 m, você estende a mão para cima, que aí você pode trocar a lâmpada, isso é dentro do raciocínio do Le Corbusier, que é por influência da grande arquitetura brasileira, enfim. Mas aí o Tom já queria... Olha como ele falou assim, ô Paulinho, eu quero um pé direito que eu possa entrar a cavalo com a espada desembainhada, dando vivas à República. Sensacional, né? Ela é uma figura, né? Agora, você está falando da faculdade de arquitetura aí, Danilo? Eu já vi alguns relatos seus que até a sua forma de construir a música, você usa um conceito da arquitetura. Sim, uso sim de casa mínima. Não é? Casa mínima, isso aí é sensacional, principalmente para trilha, né? Foi o que aconteceu no Riacho Doce, né? O trabalho que eu fiz com o Dudu Falcão, não é? O Dudu tem uma música com o Lenine que eu acho que já se bem que a música é mais extensa, mas já é bem esse conceito que a gente usou muito com o Dudu, que é nada a perder, quer dizer, já entra batendo, entendeu? Agora, no caso, seria assim, a música O Bem e o Mal, não é? Que é Fogo Rápido, outra música, O Que é o Amor, que está nessa trilha também, o próprio Meu Menino, que o Milton gravou. Então, é esse conceito de arquitetura mesmo que eu aprendi, que as artes começam a se entrelaçar, né? Não é? É interessante isso aí. Isso aí, quando você falou, eu achei sensacional, porque para trilha, quer dizer, quando é o momento de um personagem A ou B, não dá tempo de tocar a música toda, então você já tem que ter o tema ali logo de cara. Já bate direto esse negócio. Já tem que... São minuto e meio ali que a música fica ali, né? Já tem que resolver logo. Não, muito legal. Agora, uma coisa interessante, Danilo, você também é um dos poucos que está nessa de flauta e canta. Igual quando eu entrevistei o Ian Anderson, do Jethro Tull. Ele falou, porque tem poucas pessoas no mundo que são flautistas e cantam como eu. Eu falei, Danilo é um. Danilo é esse caso, toca, canta, né? E agora você falou que tem esse projeto que você está tocando bastante. Com muita influência também dentro do Jethro Tull, aqui entre os flautistas, né?
mas que o meu caso já é mais antigo, porque eu já era influenciado pelo Fluter, né, do Jeremy Steig, sei lá, o Steig, não sei. E ele, poxa, influenciou muito, e tanto essa do Paulo Cláudio Maurício, o Paulo Guimarães, Cláudio Guimarães e Maurício Maestro, quer dizer, que era um trio, né, de rock progressivo. Sim. Mas o pessoal muito ligado ao jazz também, né? É que eu falei, pô, um privilégio ter essas pessoas na minha geração, que eu convivi, que eu trabalhei, que eu né, toquei junto, né? Nossa, privilégio mesmo. Agora você falou aí, Danilo, que a família Jobim tem uma coisa e tal. A família Jobim tem um chip, mas a família Caymmi também tem um chip. Já vem com chip de fábrica. Vem sim. Vem, com certeza. Agora, Danilo, para a gente já chegando, ó, caminhando para o final aqui dessa aula, né? Nem a entrevista, é a aula, gente. Tem que aproveitar, saibam aproveitar. Eu queria saber o seguinte: a gente chegar nesse ponto, você já falou que um disco você não vai poder falar. Eu quero perguntar sobre os projetos agora. Esse aí tá segredo ainda. Você estava gravando. Você até soltou alguns vídeos no Instagram, né, das gravações. Eu gravei lá no Ceará, e em Fortaleza. E o próximo eu gravo na Biscoito Fino, mas são músicas dos anos 70, justamente essa parte que eu falei, que eu vivi. Tem música do Nelsinho, música do Edu Lobo. Tem um negócio é interessante falar nisso, que as pessoas que querem conhecer meu trabalho como flautista, tem uma faixa no disco do Edu Lobo, chama-se Viola Fora de Moda, que é uma música do Edu com o Capinã, que eu faço um improviso que até hoje eu não entendi, que eu acho que passou por mim assim no estúdio de primeiro, usando flutes. Vale a pena dar umas piadas aí, que foi uma das coisas que eu gosto mais importantes na minha vida, esse improviso aí. Meu primeiro trabalho foi com a banda do Edu Lobo, que era eu, Nelson Ângelo e Fernando Leporás, e Rubinho. Sim. Fernando Leporás tocando baixo, que é um grande cantor também, um grande músico, né, também. Esse projeto que você falou, que você vai tocar bastante flauta agora e tudo, isso é para disco, né? É um álbum que vai ser lançado ainda, não sei se esse ano ainda ou e depois vai sair turnê desse álbum, tocando esse formato? Sim. Talvez saia ao mesmo tempo que da gravação. Que como está tudo pronto, está ensaiado, né? O Jefferson Lescovitch no contrabaixo, Itamar Cieri, Paulinho Vicente, que é um grande baterista paulista, e o Flávio Mendes, violão. Olha que bacana. E esse show, um dos apoiadores aqui do canal é o Soberano Jazz Club, lá em Itaipava. Sim, é do Saraceni, sim. Do Saraceni. Saraceni, leva esse show do Danilo novo, hein? Pro Soberano, hein? É um grande amigo, poxa, e é bacana que todo mundo trabalhou no Soberano. O Soberano é genial trabalhar lá, é muito, muito legal. Sempre gostei muito, né? Já tocou lá, não? Já fiz. Já tocou lá, né? Meu irmão mora ali perto, volta e meia tá lá tocando. Então, o Dori até participou, né? O Soberano está fazendo uma série de entrevistas, né? Acho que até apoiada pela UBC. Aí o Dori fez uma delas. Eu não posso fazer porque eu sou presidente da Abrams, sou concorrente da UBC. Pô, aí não dá, né? Depois, quem sabe, se tiver Pegou. Não vão querer entrevista comigo nem a pau. Mas Sérgio, o show do Danilo dá para levar, pô. Se entrevistar com a chancela da Abrams, aí é capaz de dar. Pois é. Mas, olha, eu falo assim que é uma concorrência sempre saudável em prol da música popular brasileira. A gente se respeita muito, eu tenho grandes amigos na UBC, sempre tive, e o resto é o competitivo, né? Tem que
faz parte. Claro, mas Faz a parte. música está em primeiro lugar, né, Danilo? Meu pai foi fundador da UBC, né? Ó, então, tá Ele vendo? é- Tá tudo sempre acima, a música tá acima. Danilo, alguma coisa no teu som, pra gente ir encerrando, alguma coisa no teu som lá atrás, quando você começou de flauta falando, né? E agora que você mudou, que você gosta mais? Ou, por exemplo, quando você participou da primeira gravação lá, sua primeira gravação, aí você ouve. Geralmente quem grava e Hum, passa muitos anos e ouve não gosta. Ou gosta. hum. O que que você acha do teu som que mudou ao longo dos anos? Eu gosto sempre. Até da primeira mesmo, as coisas que eu fiz. Eu não gostei só desse disco, que ele foi. O Aloysio Oliveira, que era o produtor, ele picotou um pouco, ele editou os improvisos e era mais curta a música. Mas eu acho que ele gostou muito de que eu estava fazendo e botou tudo, entendeu? Ah, fiz uma montagem lá. Mas não é o que eu fiz de primeira. Que eu acho que os primeiros takes sempre foram os meus melhores, né? Tanto na flauta quanto cantando. Mas aí, voltando ao assunto das pessoas que gostam de flauta, dei uma espiada nesse Viola Fora de Moda, eu do Lobo Capinã, vale a pena, tá lá acho que encontra no Spotify. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Todas Tá? as obras e os discos que a gente citou durante a entrevista, eu vou colocar as referências todas lá na descrição do vídeo. Para o E pessoal esse troço acessar. do Antônio Brasileiro também, com a participação do Sting também é muito importante, que é a minha parte de flauta em sol aí, que era importante pra caramba ao vivo, né? Você acredita que eu lembro nitidamente? Eu estava numa loja de CD, e aí eu vi o CD, Antônio Brasileiro, tinha acabado de lançar. Eu lembro Hum, nitidamente desse dia, falei, caramba, Tom Jobim lançou outro CD. Lembro nitidamente, CD bom demais. Nossa, isso é um marco, verdade. né? Fechou É, ali, infelizmente fechou ali, mas fechou bem. fechou bacana, né? Ele gravou duas músicas do Papai, Maracangalha Pô, Maracangalha e Maricotinha. E o Maracangalha é baseado num arranjo, numa visão do Maracangalha do Mário Adnet, que é sensacional. Você conhece o Mário Adnet, né? Que sim, é arranjador, músico sim, sim. também. Mas Pô, o arranjo foi baseado do Maracangalha na história lá do Mário Adnet. olha, esse Aliás, disco é antológico, gente. E Danilo, pra gente fechar, bem, você, né, a gente tá no Sopro em Cena aqui pra gente falar da sua história com a flauta. Que dica você daria pra quem quer começar a tocar flauta? olha, cuidado com o chorinho, o choro, esse vibrato do choro. Isso não é bom, entendeu? Porque o choro é sensacional, mas essa estética pode se tocar sem usar esse recurso, né? Que não acho bom, não. Não E exagerar. não exagerar. E estudar sempre, né? Pelo menos essa fase inicial tem que malhar mesmo, tem que suar a camisa mesmo, né? Sim. E cuidar Principalmente flauta que é embocadura livre, né, Danilo? Tem que. e se tocar e também se tiver um vento ao contrário, né? É difícil. Não Você dá. já, você já pegou isso aí, né? Olha, Da, uma vez eu toquei num clube militar, tava ventando pra caramba, não dava pra tocar. não dava, porque anula o negócio. Mas Eu passei isso. sabia que tem um acessório pra isso agora? Ah, é? Você encaixa no bocal da flauta, é tipo uma concha. Ah, Pra quem toca muito ao vivo, bandas militares ou sei lá, muito ao ar livre sempre, tem uma concha que ela bloqueia. não, eu peguei isso no Teatro Municipal, também tive uma dificuldade, acho que eu fiquei embaixo do negócio de ar-condicionado, eu sei que veio um vento ao contrário, eu falei, pelo amor de Deus, Ué, mas aí Danilo, tudo. mas tava ventando dentro do Teatro Municipal. Não, acho que era uma coisa de esse fã de ar-condicionado, né, da Sim, sim, posição que eu sim. estava lá, mas Essa é me dei boa. mal. E meu problema todo que me perseguia é tal do Mi, da terceira oitava. Meu Deus do céu.
Se começar uma música com Mi, assim, começar no Mi da terceira oitava da flauta, eu saio correndo, não quero, não. A terceira oitava é um desafio, né? Todo mundo sempre fala, manter a mesma sonoridade, a mesma intensidade em todas as oitavas. Né? E também eu vi pegar as fichas técnicas desses discos dos flautistas que trabalharam no Amoroso, do João Gilberto. Ali é que é a grande estética da flauta, né? O Klaus Ogerman dobrava muito o Fender Rhodes com as flautas, né? O voicing era espetacular. Sensacional. Então, gente, tivemos uma aula aqui com o grande Danilo Caymmi. Danilo, gostaria de te agradecer muito pela sua presença, sua generosidade de estar aqui no canal. Tá Obrigado, bom? querido. Obrigado. Muito, muito obrigado. Foi sensacional. Então, pessoal, muito obrigado você que assistiu até aqui. Danilo compartilhou histórias incríveis com a gente, da sua participação, né, em vários discos, na turnê com a Banda Nova junto com o Tom, como flautista e também como cantor e intérprete. Então é uma experiência sensacional que a gente pode aprender muito. Dê o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para você ter acesso a mais vídeos. Sempre quando saírem vídeos novos você receber a notificação. Então obrigado vocês que estiveram até aqui e até o próximo episódio do Sopro em Cena. Até lá.